ficou. Pronto, agora sim. Ela tinha Eu tenho sumido que daqui. permitir alguma coisa aqui? Não. Só colocar um ok. Acho que é um Tá. ok, né? Ela só tá te avisando que agora vai começar a gravar. Pronto. Uhum. Então, deixa eu voltar para o compartilhamento. A gente aprende muita teoria. E a prática, a gente, né, acaba tendo mais no final da faculdade. Que bom que você já teve tudo isso no começo da sua faculdade, você já teve essa imersão, esse contato, você já pôde se desenvolver muito, porque as habilidades teóricas, elas são incríveis, mas elas, em termos de remuneração, elas pagam cerca de 15%. Uhum. Quando a gente fala de habilidades como liderança, de comunicação, né, você conseguir se comunicar, né, com as pessoas, com seus pacientes, com seus clientes de forma eficiente, faz com que você fidelize, faz com que você tenha muita indicação do seu serviço, do seu produto. Então, a comunicação ela é uma ferramenta extremamente poderosa, né? E isso a gente só aprende na prática. Na teoria, é lindo você ler um livro de oratória, um livro sobre comunicação, pegar algumas dicas, só que é suando frio, é gaguejando no começo, que a gente acaba aprendendo essas habilidades. Então, negociação, Uhum. comunicação e liderança, tá? Essas são as principais habilidades que a gente precisa desenvolver para que a gente seja um profissional bem pago em qualquer área. Tá? Então, assim, a comunicação, eu não tenho dúvida que você já tem isso bem desenvolvido, tanto que você comentou que você faz palestras e você tem as pessoas que estão sempre nas suas palestras, porque gostam da forma que você se comunica, tá? Negociação. Aqui a gente vai precisar ver como que tá o seu poder de negociação, como que a gente pode melhorar, É como que a gente bom. pode, como que a gente pode aprimorar esse poder de Uhum. negociação. A gente vai discorrer ao longo da nossa consultoria em alguma das aulas. E liderança. A liderança, ela não é imposta, ela é conquistada. Então, ela é um processo. No processo de desenvolver, né, como ser humano e como profissional, as pessoas que estão te acompanhando, elas veem você se tornando algo que elas admiram. E a liderança começa aí, você começa a ser um bom exemplo a ser seguido. Um bom exemplo aos seus filhos, que são aquelas pessoas que estão te acompanhando. A liderança, ela é simples. Você é um exemplo a ser seguido. Existem aquelas pessoas que são alerta, né? Alerta do que não Uhum. ser. E a liderança, ela é exatamente aquilo que você gostaria de se tornar. Então, é algo que você admira, tá? E não tem como você impor. É algo que você conquista das pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre consciência e mentalidade próspera, tá? Uhum. É um processo que eu falo que o Thiago até fez um. Eu vou até pedir para você seguir, se você não segue o Thiago, meu marido, nas mídias sociais, eu vou pedir para você seguir ele agora, porque ele começou com um projeto essa semana, não tem nada a ver com a gente, mas ele começou essa semana e eu tô achando muito legal. Ele faz pequenos vídeos, e nesses pequenos vídeos, o Thiago, assim, ele é um líder de tirar o chapéu. Em termos de Uhum. liderança, em termos de comunicação, é uma pessoa. Você vai ter uma aula com ele, então você vai poder ver o quanto ele se comunica com eficiência. E ele fez um Uhum. post, se eu não me engano, foi hoje ou ontem, e ele falou exatamente sobre esse conceito. Porque você se tornar consciente faz com que você mude a forma de você agir. Porque se você tem consciência, você sabe o resultado que você quer obter. Então você pensa antes de falar, você pensa antes de agir, você pensa antes de comer, você pensa antes de qualquer coisa. Caso você tenha consciência e você queira um resultado, você sabe que ele vai vir a partir de uma ação. Então, a partir do momento que você se torna consciente desse processo, né, que toda ação traz consigo uma reação, toda causa traz consigo um efeito. Então, se você tem essa consciência, você vai ter então que aplicar na sua rotina esse conceito de plan, do, Uhum. review. Quando a gente fala da indústria do desenvolvimento pessoal, da indústria do conhecimento, a gente precisa falar sobre isso. Eu não sei se você aprendeu isso na faculdade. Planejamento, execução e revisão. Eu sou formada em administração de empresas e na aula, né, de, de processos de operação de qualquer empresa, né, produção, operação, você tem que ter isso, Uhum. porque o planejamento, ele, a maior parte das vezes, ele tem algum gargalo. A gente chama de gargalo, né?
poxa, alguma coisa está fazendo com que estejamos gastando muito dinheiro ou gastando muito tempo, alguma coisa precisava ser otimizado. Então, todo planejamento, ele acaba tendo um gargalo. Então, a gente até Uhum. fala, né? Você não é ruim desistir, desde que você desista da coisa certa. Então, se você fez um planejamento e ele tá com algum gargalo, você tem que desistir daquela estratégia. Então, fazer um novo planejamento. Por isso que é importante planejar, executar e revisar. Se você Uhum. tem que estar revisando periodicamente se você está obtendo os seus resultados. É claro que entre plantar e colher existe um tempo, tá? Uhum. Mas periodicamente a gente tem que estar fazendo essa revisão para que a gente possa estar sempre caminhando em direção ao nosso objetivo, tá bom? Senão é muito fácil a gente se perder, principalmente quando a gente é autônomo. Eu não era autônoma quando eu me formei, né? Eu trabalhava numa empresa em Londrina, pedi demissão para vir para Campinas, já comecei numa Big Four, que é totalmente hierárquico, né? Uma das quatro mais. Big Four são as quatro maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. E é extremamente hierárquico, extremamente rigoroso. Eu tinha que trabalhar de terno, era totalmente um ambiente hostil, é fiscalização. Então você está em busca, a Uhum. pessoa, a empresa, olha que doideira, é obrigado a pagar pela auditoria. Então, assim, eles são obrigados, mas eles não te querem lá. Então, é um ambiente É. realmente hostil, sabe? Quando você falou que você quer prestar serviço para as pessoas que estão sofrendo, são essas pessoas do corporativo Uhum. que vivem nesse ambiente extremamente hostil. E aí você acha que o mundo está contra você, as pessoas estão contra você. Então, é realmente difícil você aprender a ter uma mentalidade próspera quando você tem que estar o tempo todo pensando em não cair, pensando em não passarem a Uhum. perna em você, né? Porque já não basta a nossa mentalidade, né? O doutor Pedro Calabresa, ele fala muito sobre isso, né? Que do livro Homem Sapiens, Sapiens, ele fala que o nosso cérebro ele foi feito para sobreviver e não para Uhum. prosperar. Então, para sobreviver, a gente tem que pensar em todos os perigos. É óbvio que isso é importante, né? É importante, mas a gente também tem que aprender a pensar em prosperidade. Tá, Uhum. sobreviveu, mas o quão mais você pode ter? Porque a gente pode ter mais do que a gente tem, porque a gente pode se tornar melhor do que a gente é. A gente pode Uhum. desenvolver habilidades. Mesmo que a gente não tenha, a gente pode desenvolver. E depois que desenvolveu, a gente pode aprimorar. Então, a gente pode estar o tempo todo melhorando, e isso faz com que o nosso serviço, o nosso produto também possa ter mais valor. Na aula de precificação, a gente vai falar sobre valor, tá? Então, agora eu quero que você entenda um pouquinho sobre planejar, executar e revisar, tá? Então, a autoavaliação, ela é para que a gente continue no caminho em direção aos nossos objetivos. Senão, como autônomo, a gente pode se perder, né, no meio do caminho. É mais difícil a gente se perder quando a gente está no corporativo, porque a gente tem uma metodologia muito rigorosa. Mas quando a gente Uma é autônomo, organização, né? exatamente, você tem que estar ali, tem uma hierarquia, você não tem flexibilidade. Quando você é autônomo, por mais que seja maravilhoso você ter flexibilidade, você também, né, tem a possibilidade de não fazer, né, Uhum. e não ser demitido. Então, É. é uma questão, eu sei porque eu saí desse mundo corporativo, fui fazer a gestão da nossa clínica odontológica, a gestão das nossas equipes de venda, né? Comecei a ser dona do meu tempo e eu tive muita dificuldade em organizar o meu tempo, em ter produtividade, né? Em começar a ter o pensamento mais próspero. Então, eu vi o quanto a nossa mente nos sabota quando a gente passa a não ter mais um chefe ou alguém Uhum. ali para avaliar. Então, você precisa fazer com recorrência, colocar no seu celular a cada 3 meses um lembrete para você estar revisando o seu planejamento, tá? O que que você poderia melhorar? O que que você poderia aprimorar, né? Com a habilidade que você ganhou, porque a gente não começa bom, a gente começa da onde a gente se Uhum. encontra, com o que a gente tem. Conforme a gente vai ficando habilidoso, eu li não, né? Eu tenho contato com uma pessoa muito bem sucedida, e ele é simples na forma de falar. E tem uma frase que ele fala o seguinte: é, é difícil até se tornar fácil. Uhum. É muito óbvio, mas não é óbvio, né?
Não o processo é É difícil. árduo. Por mais que seja fácil, por mais que seja pouca coisa, se você não tem habilidade, aquilo se torna gigante. Conforme o tempo vai passando, você vai se desenvolvendo, você vai ficando mais habilidoso, aquilo vai sendo englobado pela sua rotina. Então você acaba fazendo com mais naturalidade, consequentemente você consegue aprimorar. Então é muito bom você estar revisitando sempre o seu planejamento, porque pode ser que você coloque uma meta um pouquinho mais agressiva, você coloque um planejamento, encurte o tempo, né, para Uhum, atingir alguma coisa que você gostaria. Então até você ficar em cima de você, porque eu não vou estar com você para sempre. É você que vai estar uhum, consigo. Então, eu preciso que você tenha essa conscientização para que você esteja sempre em progresso, tá? Aqui dentro. Até que o negócio engrene e comece a acontecer e fazer parte da sua rotina, tá? Só reflexão, né? Então, aqui a gente está falando num processo de conscientização, autoavaliação, reflexão e autoconhecimento, né? Porque a gente está sempre aprendendo, você vai estar sempre trocando com pessoas e as pessoas elas agregam, então só você sabe dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus medos, das suas angústias. Isso é importante, você tem que levar isso em consideração, tá? Porque o ritmo quem vai impor é você. A meta talvez ficou muito agressiva e isso tá te paralisando, então dá um passo para trás. Retoma, uhum, faz um novo planejamento, de forma que seja mais atingível para que você consiga dar o primeiro passo, né? Porque às vezes as pessoas, eu hoje tenho uma academia, e no começo do ano muitas pessoas se matriculam, né? E elas vão 7 dias na semana, depois nunca mais aparecem. Por quê? Porque uhum, ficou quebrada, nunca treinou, foi treinar 7 dias, não consegue andar. Aí fica com raiva da academia, mas na verdade não, você começou com uma intensidade muito alta que você não vai conseguir manter, né? Então uhum, começa com uma intensidade que você consiga manter na sua rotina. 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, de modo que você consiga ir introduzindo essa nova estrutura na sua rotina, tá? E a busca contínua pelo desenvolvimento, tá? Então, planejamento, como que a gente faz um método de operação diário? A meta, vamos estipular para o final do ano. O que que você quer no final do ano, tá? A gente vai fazer depois dessa aulinha, a gente vai fazer um brainstorming de como que você pode estruturar o seu negócio, de como que você pode oferecer o seu serviço, né? Se vai ser em formato de curso, se ele vai ser em formato de palestra, se ele vai ser em formato de em grupo, se vai ser individual, se você vai ter todas essas opções, tá? Para que você possa oferecer para as pessoas e então elas decidirem o que elas buscam, né? Porque quanto mais opções você tem, mais chances de você ter clientes, né? Do que se uhum, você só tem um produto, você tem um nicho muito específico. Quando você tem vários produtos, você atinge uma amostra muito maior. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, qual é a sua meta para o final do ano? Legal. uhum, Qual que vai ser a sua meta mensal para atingir esse objetivo no final do ano? E aí, a partir do momento que você tem uma meta mensal, a gente vai pensar o que que você tem que fazer, então, no dia para que você possa atingir isso no mês, para que você possa atingir isso no final do ano, tá? Então você tem que traduzir isso para o dia de hoje, que é só o que a gente tem, né? Não vive no passado, não vive no futuro. Hoje, o que que você pode fazer, o que que cabe a você hoje, para que no futuro próximo você atinja o seu objetivo, tá bom? Então é tendo essa meta no final do ano que a gente vai trazer o seu método de operação diário. Revisão, para que você, né, uhum, melhore a estrutura, a estratégia, a comunicação. A gente vai ter que fazer vários testes, tá? Então, vou abordar uma pessoa, fiz desse jeito. Uma coisa que o Thiago ele fala é a gente que trabalha com prospecção, então ele sempre falou isso. Ele falou assim: ele é especialista em ortodontia. O ato de você se tornar um especialista é você fazer todos os dias aquilo e aprimorar. Então não adianta toda hora você ficar mudando a sua abordagem. Para cada um você faz uma abordagem diferente. Não, você tem que montar uma abordagem que fique natural para você e a partir dela você vai melhorando. Senão você não vai se uhum, tornar uma especialista em prospecção. Porque uma uhum, coisa é você estar dentro da sala de aula, onde a faculdade faz a prospecção de alunos para você. Outra coisa é você ser um autônomo e você quer oferecer o seu serviço para as pessoas, o seu produto para as pessoas e você ter que buscar os seus clientes. Então, uhum, essa abordagem você vai precisar fazer de modo que fique, é óbvio que eu vou te ajudar,
de modo que fique natural para você. E a partir do momento que você começar o seu trabalho de prospecção, a gente vai aprimorar. Então, a gente vai estar revisitando isso com frequência para que a gente tenha mais assertividade, tá? E a autoavaliação, né? Para que a gente continue sempre aprimorando. Uhum. É, Conscientização de que riqueza, dinheiro, saúde, o seu peso é tudo um resultado, né? A gente vive num mundo de causa e efeito. A gente colhe o que a gente planta. Então é muito importante a gente ter essa consciência. O que que você está buscando hoje? Então, a gente tem que começar a semear hoje, tá? Para que a gente tenha essa colheita no futuro. Então, ter essa consciência, a gente vai. Eu percebi que você tem alguns desejos, mas talvez não tenha ficado claro como você pode vender isso para as pessoas. Então, agora aqui a gente vai discorrer nessa aula o como que você pode ter um produto, alguns produtos, para vender. Tá? Para que as pessoas possam comprar o seu serviço, principalmente aqui dentro da indústria do conhecimento, tá bom? O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade, né? Na verdade, problema a gente tem, sempre vai ter. Eu fiz um curso que ele é baseado nos estudos de Napoleão Hill. Eu não sei se você já leu, Já, já estudou ele, maravilhoso. já algumas coisinhas assim, mas já. Nossa, Uhum. foi assim, o É. melhor curso que eu fiz, né? Aham. Ele chama Mastermind, Comunicação Eficiente e Inteligência Interpessoal, totalmente baseado nos estudos de Napoleão Hill. E ele fala que 95% das nossas preocupações não chegam a virar problemas. Então a gente perde Uhum. muito tempo sofrendo com uma coisa que nem vai acontecer, né? Olha que doideira. Então, assim, calma. É um problema? Ele tem solução? Então resolve. Não tem Uhum. solução? Então ele está resolvido, né? É simples, é que a gente é muito complexo para tamanha simplicidade, né? Você, É. como psicólogo, acho que melhor do que ninguém sabe disso. Então, Eu é, acho que nesse sentido de evitar problemas, assim, Andresa, acho que é justamente com o que eu trabalho, o que eu quero passar, assim, um pouco do como, né? Porque é isso, assim, na busca da felicidade, a gente fica tentando evitar sofrimento. E aí é armadilha, né? Então, assim, a ideia, assim, é essa, e tem muita coisa sobre isso, assim, é muito sobre isso que eu quero, essa é a temática mesmo, assim, que eu quero passar. Que foi uma coisa que já fez diferença na minha vida, porque a minha mente, ela pensa muito, ela problematiza muito, e isso me paralisou muito tempo em outras coisas. E aí eu fui avançando em muitas coisas, assim, né? Então, acho que foi algo que foi muito, assim, uma abertura na minha vida, e a ideia é essa daí, justamente. não, isso é maravilhoso, porque eu falo que você só pode ser mentor, Uhum, consultor, líder de alguma coisa que você trilhou o caminho. Porque senão, como que uhum. você vai ensinar uma coisa que você não sabe, que você não passou por ele, né? Me Como que. experienciou, né? Uhum, Exatamente. Então, assim, até. Eu acredito que até a forma de você consolar uma pessoa, até uhum, a gente, né, fala de grupinhos assim, porque você se familiariza com as mesmas dores, né? Quem passou por aquela dor, porque sabe exatamente o quão difícil que é. Então, é difícil a gente ter empatia, né? Porque a gente não tá sentindo o que a pessoa tá sentindo, na condição que ela tá sentindo, naquele momento, não tem nada, não tem como, né? Então, quando a gente uhum, passa pelo processo, é muito mais fácil a gente ensinar e mostrar para outras pessoas o mesmo processo. Óbvio que vai ter as individualidades de cada um, mas no fim das contas, é o mesmo processo. E aí cada uhum, um vai ter a sua vontade ou não de sair daquele lugar, né? E eu acho que maravilhoso, você já tem o seu objetivo, e agora a gente tem que montar um caminho, né? É o GPS, agora a gente vai montar a rota. Então, várias vezes a gente vai precisar recalcular a rota, tudo bem, faz parte, mas eu gosto muito da analogia do GPS, eu acho que ela faz total sentido. uhum, Tem o destino, agora a gente vai ver uhum, qual rota que vai nos levar até lá, uhum, tá? E aqui dentro a gente tem várias, tá? Bom, o processo de transformação, ela não tem como a gente pegar um atalho, é um caminho, né? A uhum, gente precisa passar por ele, a gente precisa passar por esse processo para desenvolver as habilidades. Até é interessante, né, que a gente fala, ai, nossa, eu nunca teria feito isso. Não, você fez tudo aquilo, tudo que você viveu fez a pessoa que você é, e agora você está apto a fazer, né, de forma diferente, melhor, e mostrar para as pessoas. O quanto de oportunidades que ela tem, né, para sair uhum. daquele problema que ela está enfrentando. E tudo está conectado, né? É um processo.
que a gente precisa trilhar. Então, ter essa consciência é importante. Eu quero que você tenha essa noção de que aqui, como a mente, o cérebro das pessoas, os seus pacientes, dentro do seu negócio, também é um processo, também vai precisar colocar a sua cabeça para trabalhar a seu favor, também vai precisar gerenciar suas expectativas, também vai precisar lidar com frustrações, como eu falei na faculdade, a faculdade lidava com as frustrações, com todos os desafios, todas as intercorrências com os alunos, né, com os recebimentos, com as inadimplências, com as pessoas que falavam que não queriam, né? Você estava lá prospectando e falavam que não, porque eu acredito que a rejeição ela é difícil de lidar sempre. Uhum. A gente só não pode levar para o lado pessoal. Então, a gente vai precisar muito trazer essa conscientização, essa mentalidade próspera. Eu vou indicar algumas leituras para você que eu acho que vai fazer muito sentido quando a gente fala de vendas. A gente leva Uhum. muito não, a gente leva não mesmo, sabe? Mas a gente não pode ficar paralisado, frustrado, levar para o lado pessoal. Esse não, ele não é permanente, ele pode ser não agora, pode se tornar um não depois, tudo depende de como você vai lidar com isso, né? O quanto que você vai deixar essa porta aberta para essa pessoa comprar o seu serviço, o seu produto no futuro, quando fizer mais sentido para ela. Às vezes você está enxergando algo que ela ainda não enxergou, cada um tem o seu tempo, tá? Então, assim, a gente precisa muito. Você vai entender que tudo que você ensina, aqui você vai precisar colocar em prática, tá? Uhum. Vai colocar em prática, principalmente na parte de vendas, né? De negociação, de como que você pode melhorar para que o não fique cada vez mais escasso, né? Uhum. Melhorando a sua negociação, consequentemente, você vai ter mais clientes. Numa amostragem, a gente vai ter que descobrir a sua amostragem, né? Para quantas pessoas você precisa falar, para que você feche um produto, um serviço, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa amostragem. Poxa, então a cada 5 pessoas que você fala, uma pessoa fecha. Então, se eu quero 10 pessoas fechando no mês, para quantas pessoas eu tenho que falar no dia. Então, a gente vai fazer toda essa análise, só que a gente precisa colocar em ação para a gente poder ter esses números Mesmo e na avaliar. clínica, assim, Andres, eu nunca vendi nada, porque eu brinco com meus clientes que me vendem. Ah, isso é maravilhoso. Porque, mas assim, assim, nunca, eu não, é uma dificuldade mesmo, essa coisa de falar, tem que vender, nossa senhora, Mas sabe? eu acho Só que que. assim, na clínica ainda tudo bem, né? Porque daí um vai falando para o outro, é uma coisa que vai passando. Agora, para esse ramo que eu preciso começar a vender, não tem muito jeito, entendeu? Na Né? Então, verdade, eu acho que é um pré-conceito em relação a vendas. Porque aham, se você está vendendo o seu serviço bem para o seu paciente e ele está te indicando, você fez uma excelente venda. Você fez um tá, excelente acompanhamento, você está fazendo um excelente serviço. Então, aham, talvez seja só você comunicar que você tem algo diferente, aham, além desse personalizado. aham, Você tem outros produtos que elas podem adquirir também. aham, Pode ser que agregue. Então, eu acredito tá. que é mais simples do que É, eu você trabalho nisso, assim, eu imagina trabalho num produto bom. É, entendeu? Mas o para resto, assim, fidelizar. é dificuldade, é. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar nisso para que você Tá. consiga essas indicações e, obviamente, a gente vai começar com seus contatos próximos, tá? Uhum, Então, quais são os seus objetivos? O que que você pretende alcançar com a consultoria? uhum. Acho que é, assim, para esse ano, né, iniciar essa outra área mesmo de trabalho, que seria o trabalho com palestras e eu diria assim, num sentido um pouco mais tímido, que eu acho que eu não consigo, eu sei da minha agenda, então eu acho que seria assim, uma por mês, entendeu? Chegar até aí. Perfeito. Então, você pensou em palestra, mas você poderia ter um curso, você poderia ter um Hum. grupo, você poderia ter outros serviços também, né? Então, se Uhum. você quer Sim. passar esse conhecimento, você quer que as É. pessoas tenham acesso a um conhecimento, e aí a gente vai ver da Uhum. forma que você pode. A gente vai fazer vários brainstorming aqui, então, né, eu preciso Tá. que você Uhum. pense em todas as possibilidades que cabem na Tá. sua vida hoje. O que que cabe na minha vida hoje? Quais serão os meus primeiros passos? E como que a gente vai fazer Sim. isso, tá? Então, Sim. legal. Hoje você quer incluir palestras e quer receber pelas palestras. Então, a gente vai fazer um trabalho para isso, tá? Ai, ficou aqui no final. Pronto. Aqui, Uhum.
é o que eu já falei. Esse livro, você já leu? Não. Leia. Mais Uhum. Esperto que o Diabo. Uma leitura, olha, ele é grande, mas eu te garanto que você vai ler no final de semana. Na psicologia a gente não tem medo muito de livro grande, não, Não, porque mas tudo é grande. não, mas a gente também, tudo é grande, é que a gente pega Aham. para ler, mas tudo, ainda mais porque é uma obra de Napoleão Hill. Então, os Aham. livros dele são livros grandes, mas esse livro, em Tá, particular, você fica, é uma entrevista, tá. é tudo Uhum. pergunta e resposta, o livro inteiro. Então, ele é uma didática diferente, é um livro assim que ele é grande, mas eu tenho certeza que talvez até para o nosso próximo encontro você já tenha até lido ele, de tanto que ele é maravilhoso, Uhum. assim. Você fica simples, que as obras dele não são simples, né? Quem pensa enriquece, quem vende enriquece. São leituras difíceis de ler, mas esse livro especificamente, maravilhoso. Uhum. Já quis Tá. colocar ele logo aqui, porque falando de conscientização, acho que não tem nada mais válido do que esse, para despertar a gente para o nossa. Estou me sabotando várias vezes no dia, com várias coisinhas que eu nem tinha consciência. Então, esse livro Uhum. é muito legal mesmo, tá? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E a gravação. Pausar a gravação. Então, essa introdução vai ficar gravada para você, tá? Agora a Uhum. gente vai fazer o nosso brainstorming, mas eu não quero que ela fique muito extensa, porque senão para você revisitar também fica muito difícil. Então,